aqui passar um pouco do que eu estou pensando, do que eu tenho visto aí. É mais a percepção das coisas, né, em relação à palavra de Deus. A gente tem que perceber as coisas aí em relação à palavra de Deus, senão a gente fica muito doido em muitos aspectos aí, né? Outro dia eu tava aí, a pessoa que eu conheço estava vendo aí aquela novela Apocalipse, e todo dia a pessoa tava lá vendo, né? Aí outro dia eu cheguei lá e, não tá vendo mais? Não tô vendo mais aquela novela não, porque eu tô ficando quase doido aí por causa dessa novela. É porque, tô com uma angústia, ficar vendo aquelas coisas terríveis que acontecem. Eu falei, poxa, né? Imagine que nem será daquela forma, né? Pois é, né? Será que não vai ser? Eu falei, não, vai ser pior. Aí a pessoa ficou mais preocupada ainda, né? Mas é verdade, né? O que a gente tem que observar é o que a palavra nos diz. Às vezes vem muitas coisas e a gente olha aquilo achando que é o que a palavra está dizendo, mas a palavra, às vezes, não é aquilo que ela está falando. E aí eu estava vendo aí esses escândalos que tem acontecido aí, Flor de Lis, aquele pastor que eu esqueci o nome agora, estava Everaldo, né? Tava na cabeça, eu esqueci. Aí, que até batizou o presidente Bolsonaro, e tantos outros, né, líderes religiosos ou religiosos, cristãos, evangélicos, que têm trazido escândalo, que tem se mostrado de uma maneira tão cruel. Um casal de João de Barro, que eles adoram gritar bem aqui na minha varanda, tá ali olhando para mim. Então esses escândalos que têm vindo aí no meio do povo evangélico, no meio do povo cristão em geral, porque não é só o evangélico cristão, mas os cristãos de uma forma geral, aqueles que têm Cristo como Senhor de suas vidas, fundamento, base para as vidas. Tantas coisas que têm acontecido nas igrejas que se mostram tão erradas, ministérios que se mostram tão errados e que têm trazido várias. E aí eu estava ouvindo uma pessoa falando quase agora, e ele estava falando que essa questão dos escândalos, que aí isso daí nos faz perder a nossa fé, e que aí dá uma descredibilidade na igreja. E é interessante que, de certa forma, é verdade. Quando a gente olha para homens, nosso olhar tem que ser para Cristo, a igreja tem que olhar para Cristo. Nós temos que ensinar, discipular as pessoas para que elas caminhem com Jesus de verdade. Não se amoldem ao mundo, não se apeguem ao mundo, à corrupção do mundo, que o mundo é corrupto. E aí quando esses crentes, esses líderes, eles não têm a sua vida pautada na verdade, que é a palavra, eles vão buscar as coisas do mundo. Mas isso daí realmente é o que vai acontecer, é o que tem acontecido no final dos tempos, onde o joio vai ser retirado do meio do trigo, a colheita está sendo feita. E a palavra de Deus nos diz que virão os escândalos. Lá em Lucas 17, em Mateus também fala, acho que Mateus 18 também fala, né? É a mesma palavra. Diz assim: Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a caírem em pecado, sempre haverá os escândalos. Mas que aflição espera quem causa a tentação, quem gera, quem traz o escândalo. Seria melhor ser lançado no mar como uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, e fazer um destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Que cuidado essas pessoas têm tido? Elas têm vivido a vida delas como se Deus não estivesse observando os seus atos. É porque esses atos serão julgados depois, quando eles se encontrarem com Cristo, quando eles olharem para as suas vidas perante o tribunal de Cristo e perceberem que o que eles fizeram foi
injusto, foi errado, perante aquilo que Deus nos deixou, perante aquilo que Deus nos ensina. Não é porque Deus está em silêncio em relação aos seus pecados, aos seus delitos, ao seu erro, ao seu engano, que isso não vai pesar na conta, no final das contas, né? Aí o texto continua, se o irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Essa aqui é a palavra. Os escândalos virão. E esses escândalos vão começar a filtrar a igreja de Jesus Cristo. Se você se escandaliza, você que é crente, você que está em Cristo Jesus, você que é pautado na palavra, você que busca a justiça segundo Cristo, não segundo a nossa justiça, mas segundo Cristo, que é amor, que é compaixão, que é empatia, que é ajudar, que é perdoar. Se você busca essa justiça segundo Cristo e você se escandaliza, você tem que parar de se escandalizar e querer sair do convívio da igreja, do meio da igreja, porque os escândalos virão. É a hora que vai separar o joio do trigo. Eles cairão, essas pessoas cairão. E aqueles que são fracos, aqueles que nunca olharam para Jesus, mas sempre olharam para as aparências do ser humano, olharam para ao seu redor, olharam para as circunstâncias, estes vão cair. Aquele que busca a prosperidade financeira, o dar para receber, aquele que deseja negociar a sua fé, aquele que é político dentro da igreja, não, aí você vai cair. Mas se você está com Jesus, pautado na palavra, nos seus ensinamentos, o líder, o pastor, seja lá quem for, o padre, o bispo, o apóstolo, o evangelista, o profeta, o mestre, seja lá quem for, tem que estar pautado e firmado na palavra, no conhecimento da palavra. Não é apenas através de ventos de doutrinas, que cada um que vem inventa uma coisa nova, traz umas coisas totalmente sem sentido e leva o povo a se perder. Não, é por isso que tem acontecido esses escândalos, porque as pessoas não têm se pautado, não têm se firmado em bons líderes. Os líderes estão indo aí de uma maneira que agrade as pessoas, não agrade o coração de Deus. Entra na palavra novamente, que diz que buscarão para si pessoas que lhe agradem os ouvidos, líderes, mestres, profetas, pastores, que falem aquilo que lhes agradem. Nós não precisamos ser agradados naquilo que é o nosso pecado. Nós precisamos estar desconfortáveis quando alguma coisa se refere ao nosso pecado, para que a gente se converta, para que a gente mude a nossa posição, para que a gente volte ao caminho do Senhor. Essa aqui é a grande verdade. Quando uma palavra ali amacia o teu ego, o teu pecado, você não consegue mais perceber o seu pecado, aí quando Cristo voltar, o bicho vai pegar. Que as nossas igrejas, então, elas possam estar pautadas na palavra de fato. Que os nossos líderes, os nossos pastores possam estar buscando o ensinamento através da luz de Cristo, da luz da palavra, da luz do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que possamos, como líderes e pastores, viver da revelação e não do modismo, e não do momento, e não das tendências, que essa questão contemporânea aí possa alcançar de fato as gerações. As gerações são as que estão na sua igreja, seja do passado, do presente e do futuro. Que a revelação de fato possa alcançar essas gerações e não as tendências, e não o modismo. Os escândalos, eles virão, mas se nós estivermos de fato pautados na palavra, nós vamos ser aquela igreja que permanecerá de pé e que, quando Cristo voltar, seremos levados para a sua glória, para vivermos eternamente com o Pai. Em nome de Jesus,
Que o Senhor nos abençoe.